O ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A ideia de humildade aqui, ela é expressa de 3 maneiras. Uma delas é que a nossa vontade precisa ser humilhada de maneira tal que a vontade de Deus é que sempre prevaleça. O nosso orgulho quer conformar a vontade de Deus para a nossa, e não é assim que deveria ser. Quando agimos assim, estamos colocando a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa soberba acima de tudo, inclusive acima da vontade de Deus. Essa é a maravilhosa graça que Deus já nos deu. O Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, nos dá condições de conformar a nossa vontade para a perfeita vontade do Senhor. Isso é muito simples de ser dito da boca para fora, mas infelizmente é complexo de se aplicar durante a vida. Mas por que é complexo? Porque a nossa soberba, o nosso orgulho sempre fica ali gritando, querendo tomar a parte, querendo tomar o lugar e fazer com que a nossa vontade é que prevaleça. Na verdade, isso não deveria ser assim. É o que acaba ocorrendo, inclusive em muitas pessoas que já entregaram sua vida a Cristo, mas ainda não estão vivendo plenamente o Evangelho, o poder transformador de Deus dentro de suas vidas. Ele mesmo nos deu o desejo de viver a sua verdade, de viver a sua vontade. Não é uma coisa nossa, não é algo que seja humano, é algo que só pode vir diretamente do Espírito Santo de Deus. Essa transformação é mérito único e exclusivo do Senhor em nossa vida. E quando nós nos deparamos com determinados ensinos, esse próprio Espírito Santo, esse próprio poder que Ele nos concedeu, que Ele faz em nós, ajuda a identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é da parte de Deus. Aquilo que está sujeito ao poder do Senhor, à vontade do Senhor, e aquilo que está somente debaixo de vontades humanas. A outra coisa que está enfatizada aqui é o desejo de viver para a glória de Deus, de viver a vontade de Deus. É esse desejo. Se você desejar, então você realmente vai ter, porque o Pai já enviou seu Filho e o Filho já mandou o Consolador, e eles estão à disposição para fazer na sua vida o que é de melhor, o que é transformador, o que é libertador. E para isso você precisa o quê? Precisa apenas querer, desejar, viver a vontade dele e não a vontade humana. E quem te dá condições para isso não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, não é a sua força, por mais nobres que sejam. Mas isso só é fruto do próprio Espírito Santo na sua vida. A humildade é o colírio, a humildade é o remédio, a humildade é o ingrediente que vai abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que é a vontade de Deus. Como Jesus disse lá na carta para a igreja de Laodiceia, compre de mim um colírio. Ali era uma região que fazia esse tipo de remédio. E Jesus ofereceu, olha, pega o meu colírio e agora você vai ter os olhos bem sarados, espiritualmente abertos para conhecer a poderosa vontade de Deus na sua vida. E quando você realmente viver a plenitude da vontade de Deus, você será o pernical, mais que vencedor, vitórias constantes, abundantes, uma maior do que a outra, vivendo, olha só que paradoxo, vivendo uma vida de humildade, a humildade, vivendo a humildade, humilhando a sua carne, humilhando-se, sabe, submetendo-se à vontade do Senhor,
Então, quando você humilha nessa parte, quem te exalta? Aí o Senhor te exalta. E a exaltação vem na vontade, no cumprir a vontade dEle, nos desejos dEle. Aí você é exaltado para a glória de Deus. Aí você sim, e eu também, vivemos uma vida plena, plena no poder, no amor, na força e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida.